Olá, meu amigo e minha amiga, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sou o pastor Jurani Oliveira e quero convidar você que está aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações para você ter acesso a todas as palavras de reflexão e oração que a gente coloca neste canal. E dê o seu like para você fortalecer o nosso canal e venha formar essa corrente conosco, a corrente do bem, a corrente aonde nós repassamos esta mensagem para os nossos contatos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Você será um canal de bênção para outras vidas. E aproveitando, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários desse canal, para que nós possamos todos os dias orar por você, pela sua vida, pela sua família, interceder pela tua casa. Hoje a nossa mensagem de reflexão fala sobre decisão a ser tomada baseada na palavra de Deus. Está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. A Bíblia nos conta no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 17 e 18, uma linda passagem onde o Senhor deixa bem claro quando nós abrimos a porta do nosso coração, do nosso entendimento, para algo que não é o Senhor Jesus. E quando nós abrimos a porta do nosso coração para qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus, a nossa vida não muda, a nossa oração não são ouvida. E essa história, ela fala de um homem que tinha um filho que era possesso de um espírito mudo desde a sua infância. Agora imagine o retrato desse pai. Um pai e uma mãe que tem um filho que desde o seu nascimento ele tem uma enfermidade que hoje se chama epilepsia. Esse pai sofria pelo seu filho e seu filho sofria pela opressão e possessão em que ele vivia. E um dia ele encontra-se com o Senhor Jesus e a história da sua vida, ela muda por completo. Você sabe que o Senhor Jesus, ele afirma na sua palavra: se verdadeiramente eu vos libertar, sereis livre. Por que o Senhor Jesus, ele fala verdadeiramente? Porque às vezes nós entregamos as nossas vidas para a religião, nos tornamos religiosos. E aí a nossa vida não muda, a nossa liberdade ou libertação, ela não ocorre de fato e de verdade. E não tem como nós nos enganarmos, porque o resultado a gente vê na família, na vida, na casa, a gente vê no nosso dia a dia. Porque não tem jeito, a casa onde Jesus entra jamais será a mesma. Lembre-se que Jesus, ele é a vida que alegra a nossa vida, ele é o único caminho que nos conduz ao Pai e ele é a verdade que nos liberta das mentiras do diabo. Jesus, ele não é uma religião. E isso tem que ficar bem claro para a nossa vida. Porque você muitas vezes entra numa igreja e porque está acontecendo uma pregação bonita, até de entusiasmar a nossa vida. Ou então você entrou na hora de um louvor que a pessoa que está lá na frente está cantando, as músicas são boas e você chega até a chorar. E você então não observa que a sua vida, ela está sendo levada a crer ou se entregar
supostamente ao Senhor Jesus, simplesmente porque você sentiu uma emoção tão grande e profunda que aflorou a tua tristeza, os teus problemas. E aí você decide, ali naquele momento, ir até aquela frente daquele altar, entregar a sua vida aos cuidados de quem nem mesmo consegue cuidar da sua própria vida. Era exatamente isso que estava acontecendo com aquele homem. Aquele homem tinha um problema. Era o seu filho, que estava doente, e era uma doença que lhe acompanhava desde o seu nascimento. Mas ele levou o seu filho até os discípulos de Jesus. Ele não levou até o Senhor Jesus. E o motivo pelo qual ele levou era mais errado ainda. Era a emoção de ver muitas pessoas sendo curadas e testemunho de pessoas que diziam que foram curadas, libertadas pelos discípulos do Senhor Jesus. Então aquele homem foi até o encontro daquele discípulo e levou na esperança que a vida dele também fosse transformada. Mas existe um detalhe nessa passagem. Os discípulos ainda não haviam sido transformados. Os discípulos experimentaram a alegria de ver uma vida ser restaurada quando Jesus os comissionou a pregar o Evangelho e levar cura e paz a todas as aldeias. E quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que eles retornaram e disseram: Senhor, nós vimos muitos milagres acontecendo. E isso fez com que muitas pessoas conhecessem aqueles homens pela fama dele, de através do nome do Senhor Jesus, eles operarem milagres e maravilha. Esse foi o motivo que fez aquele pai de família levar até os discípulos do Senhor Jesus. Porém, como eu falei para você, os próprios discípulos até então ainda não tinham passado por uma transformação. E é exatamente por isso que nós vamos ver várias vezes eles em dúvidas, brigando entre si e muitas vezes até pensando em desistir. Mas o Senhor Jesus fez esse alerta àquele pai de família, porque às vezes pode estar acontecendo isso com você. Você foi levado por alguém ou até levado até esta religião por uma pregação, levado por uma oração, levado por um hino, por uma música tocada, bem cantada, e ali mexeu com as suas emoções. Mas você observa que a sua vida não mudou, assim como a vida daquele senhor não a mudara, nem a vida do seu filho, e ele então percebeu que estava no seu coração uma revolta, uma decepção, uma tristeza. E quando Jesus observou isso, ele disse: o que está acontecendo? Porque havia uma confusão se instalado naquele momento. E aquele homem disse com uma voz de raiva ou de recriminação, ele disse: eu trouxe meu filho aos teus discípulos, pedi para que ele orasse e curasse meu filho, e eles não curaram. E Jesus olhou para ele e disse: e quanto tempo teu filho está assim? Ele disse: desde o seu nascimento. Você entende o que Deus quer falar com você nesta hora, neste dia? Talvez você esteja igual aquele pai de família. Você está sofrendo, decepcionado, você está numa religião há anos, mas a tua vida não muda. Há um pico de melhora, mas em outra hora você está vivendo o pior dessa vida. E por que isso acontece? Porque assim como aquele pai não observou que os discípulos ainda estavam aprendendo a caminhar, não observou que os seus discípulos ainda não haviam mudado a vida deles. Ainda muita dúvida e incredulidade
existiu ainda na vida daqueles homens que estavam no caminho para mudar de vida. Às vezes nós somos assim. Nós estamos numa religião em que o líder que está lá na frente vive até pior do que nós. A gente sente mais pena dele do que de nós mesmos. Mas mesmo assim, sim, insistimos de levar os nossos problemas para que eles orem por nós. Quando na realidade a nossa vida não está mudando, porque nós não procuramos levar a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para ele: há quanto tempo você está sofrendo? Eu faço essa pergunta para você hoje: há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo os seus projetos estão sendo frustrados e você diz: eu tenho 10, 20, 30, 5, 2. Eu não sei quanto tempo você está frequentando essa religião que somente tem feito de você uma massa de manobra. Sim, porque o único objetivo é fazer com que essa religião ela seja grande, reconhecida e até mesmo, por que não dizer, ela ser fortalecida como entidade ou como uma organização religiosa. Mas a sua vida não melhorou nada. Você diz que o culto foi uma bênção, os eventos foram uma bênção, quando na realidade essa bênção não é estendida lá para a sua casa, porque é só emoção que tem ficado naquelas pequenas horas que você supostamente diz que está na presença de Deus. Quando o Senhor Jesus perguntou para ele isso, logo veio a resposta daquele pai de família: se o Senhor tem poder, cura meu filho. E Jesus olhou para ele e disse: se eu tenho poder, tudo é possível ao que crer. Aquele homem entendeu o que Jesus estava falando para ele. Jesus só pode fazer alguma coisa se eu tiver fé. Mas nós não devemos nos esquecer que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se o que você está ouvindo não é a palavra de Deus, se o que você está ouvindo é somente filosofia, se o que você está ouvindo é somente emoções, palavras motivacionais que te motivam, que te dão ânimo naquele momento, mas quando você sai daquela religião, daquele templo, a sua vida desaba. Era o que acontecia com aquele pai de família. Há anos frequentando a sinagoga, mas nada havia dos seus filhos a cura que ele tanto queria. Mas por quê? Porque Jesus mesmo chamou os principais de sacerdotes de hipócritas, que eles falavam de coisas que ele mesmo não faziam e não seguiam. Veja se não é o retrato dos dias atuais. Muitos líderes falando de prosperidade quando eles mesmos não têm prosperidade. Muitos líderes falando de amor quando eles mesmos nem sabem o sentido desta palavra, porque provocam iras, contenda, revolta, inveja e até mesmo, como diz a palavra de Deus, promove desunião e contenda. Outros prometem mudança na sua família, libertação, quando nem a dele é liberta e nem mudaram. Outros até dizem que o seu casamento vai ser um pedaço do céu, quando eles mesmos vivem num casamento de aparência e que eles nem sequer sabem o que quer dizer a palavra amor e respeito. Como Deus abençoaria você vivendo num cenário desse? Como nós falamos, não tem jeito. A casa onde Jesus entra jamais será a mesma. Ele diz isso, que aquele que vai até ele, tudo se faz novo, tudo muda. Eu quero dizer para você que você pode perguntar para mim: pode
alguém tem um relacionamento íntimo com um Deus que é puro, santo e invisível? A resposta é sim. Sim, é possível. É por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. E como é que eu tenho acesso a Deus através de Jesus? Pelos ensinamentos dele. Jesus disse para ele: se tu puderes crer, tu vai ver o milagre do teu filho. Aquele homem confessou para Jesus que a vida toda naquela religião não fez ele crer no milagre que ele queria e que ele tanto desejava. E ele então confessou para Jesus dizendo: me ajuda, Jesus, me ajuda a crer. E Jesus então se compadeceu daquele pai, orou pelo filho dele, e a Bíblia diz que o espírito mal deixou seu filho, e aquele homem e o seu filho foram para a sua casa com o milagre que ele tanto esperava. Olha a diferença. Olha a diferença que quando a gente vai até Jesus, a gente não precisa esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, porque talvez seja assim que esteja a tua vida. 10 anos numa religião que nada mudou a tua vida. Deixa eu lhe dizer, vá até Jesus, procure Jesus hoje mesmo. Abandone esses dogmas, essas palavras que nem mudam a vida do próprio líder que está te ensinando. Olhe para a vida dele. Veja se aquilo que ele deseja para você é o que ele está vivendo. Se aquilo que ele prega é aquilo que ele vive. Porque só depende de você, meu amado e minha amada, meu amigo e minha amiga. Se você não abrir os seus olhos, você vai morrer nessa religião, sofrendo e em busca de algo que os homens não podem dar. Só o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus muda a vida, transforma lares. Jesus, ele está hoje à porta do seu coração. Ele está batendo, ele deseja entrar. Se você abrir a porta, você vai experimentar uma nova vida jamais imaginada. Ele te revelará os planos e propósitos que ele tem para você. E além disso, você viverá e vivenciará os milagres que tanto almeja para você e para a sua família. Você crê em milagre? Você crê na salvação? Então venha viver uma vida nova com Cristo. Quero orar por você. Quero orar por você para pedir para Deus que você viva aquilo que Ele fez na minha vida. Aquilo que o Senhor Jesus, eu pude ver com meus olhos, como diz Jó. Não por ouvir, mas contemplar com meus olhos o que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma família. De você ser bênção para sua família, e não somente isso, mas bênção para outras pessoas. Para que você possa ser, como eu sempre tenho convidado você, um evangelista levando a verdadeira paz do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento este homem, esta mulher, este pai de família, esta mãe, este filho. Senhor, meu Deus, assim como aquele homem procurou os teus discípulos e pediu algo que eles não podiam fazer. Eles acreditavam em algo que ele não conseguiria obter através dos teus discípulos. Porque os próprios discípulos ainda não tinham passado pela transformação da sua vida. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. E abençoa este homem, esta mulher que clama agora a Ti, por uma vida transformada, por uma família abençoada. Eu rogo, Senhor, por este pai de família que está vendo a sua família sendo destruída pelas brigas, pelas raivas, pela contenda, pela inveja, pelo ciúme, mesmo estando frequentando uma religião. Porque nós sabemos e temos dito, Senhor, todos os dias que nós não pregamos religião, que nós não pregamos doutrinas de homem, mas o verdadeiro evangelho do Senhor que salva, liberta, cura e transforma.
Portanto, Senhor, assim como aquele pai de família reconheceu e disse: ajuda-me, Senhor, porque eu não quero e nem aguento mais de tanto sofrimento. Enxuga a lágrima dos olhos desta mãe, deste pai, deste filho, que vê o casamento dos seus pais sendo destruído, que vê os seus filhos sendo destruídos pelo vício, pelas drogas, pela doença. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor, meu Deus, ao ver o reconhecimento daquele pai, que a sua religião não lhe trazia a fé que ele precisava para vencer o impossível da vida, aqui nós estamos reconhecendo, Senhor, que nós, esses anos todos, não temos aprendido a viver a fé genuína, e é exatamente por isso que as nossas vidas, elas não chegaram na plenitude, como diz a tua palavra: se quiseres, vivereis o melhor dessa terra. Ajuda esse pai de família, ajuda esta mãe, Senhor. Como disse aquele pai, me ajuda, Senhor. E o Senhor, olhando a sinceridade desta oração, estendeu as tuas mãos e repreendeu aquele espírito de doença, e aquele menino foi curado, liberto, e voltou junto com seu pai para a sua mãe, para os seus irmãos, curado e libertado. Pai, cura e liberta este teu filho, esta tua filha que comigo hoje ora e clama a ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. E todos que acreditam digam graças a Deus, respire fundo e diga assim seja. Meu amigo e minha amiga, que esta palavra de reflexão possa ter tocado no seu coração. Não siga algo que até os líderes desejam, mas não vivem e estão na mesma situação que você. Viva a verdadeira palavra de Deus. Haja o que houver. Seja sincero para você mesmo. Veja como está a sua vida e a vida da sua família. E veja se é isso que Deus na sua palavra diz que você viveria. Se não é, abra os seus olhos e venha para Deus. Venha viver uma vida nova com Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.